Olá, boa noite, queridos médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Bom, gente, devido à quarentena do Covid, eu tenho ficado um pouquinho mais em casa, né? E eu resolvi produzir esse vídeo sem conteúdo científico. Eu vou conversar com vocês, né? Para quem quiser, né, também saber, eu vou conversar com vocês sobre como foi a minha vida como estudante de medicina veterinária. Eu entrei para a faculdade em 94. Eu fiz faculdade Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu sou carioca. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, até para incentivar quem for estudante de medicina veterinária aqui a nunca desistir do que você quer, né? Por que que eu falo isso? Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, a gente entra com muito gás, né? A gente entra com muitos sonhos, a gente entra com muita coisa boa na cabeça, pensando milhões de coisas. Outros entram confusos porque não sabem ainda se vão querer clínica de pequenos, se vão querer porte grande, né? Eu não esqueço até hoje, né, um professor, né? Eu não vou mencionar nome de ninguém aqui, tá? Eu só vou comentar com vocês a experiência que eu tive desde a época que eu entrei na faculdade e conversar um pouquinho, bater um pouquinho de papo para a gente fugir um pouco de aula, fugir um pouco de conteúdo, né? Vamos bater um papo, já que a gente está em quarentena. Infelizmente, eu não estou ao vivo para conversar com vocês, né? Porque já passou um pouquinho da hora, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês. Se vocês depois quiserem conversar comigo, tirar alguma dúvida, querer interagir, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês depois. Bom, então quando eu entrei na faculdade, gente, tinha um quadro imenso, né, de fora a fora, assim, da sala de aula. Foi muito engraçado. O professor chegou nas primeiras aulas, né? Então, assim, para os indecisos, os que entraram na faculdade agora, os que estão chegando, que tipo assim, entrou para medicina veterinária porque não passou em odonto, o outro entrou para medicina veterinária porque não conseguiu passar para medicina e está indeciso, não sabe se ainda vai ficar ali, ou se vai embora, ou se vai fazer outro curso, né? Tem gente que desiste. Com 6 meses de veterinária, a pessoa acha que era aquilo que ela queria, daqui a pouco ela vai para direito, né? Então, isso acontece muito, em qualquer curso de faculdade acontece isso. A pessoa vai sair do ramo, vai para outro. Tem uns que vão fazer medicina, se frustram, aí vão fazer veterinário, vão fazer odonto, vão fazer outra coisa, engenharia. Então, isso acontece muito. Eu achei interessante que o professor pegou um giz, dividiu o quadro no meio. E aí ele falou assim, gente, agora eu quero saber de vocês, que vocês estão entrando agora, vocês não sabem nada ainda de conteúdo, mas eu quero conversar com vocês. Quem já tem alguma ideia do que vai fazer no futuro? E aí ele falou assim: olha, senta aqui do lado esquerdo quem quiser fazer clínica de pequenos animais. O que é clínica de pequenos animais? Quem quer atender cachorro e gato? Senta aqui do lado esquerdo. Do lado direito, quem quiser atender grande porte, bovino, suíno, equino. Então senta para cá. E quem quiser atender cachorro e gato, senta para lá. Eu já entrei decidida, então eu já fui para o setor de cães e gatos. E aí, depois que todo mundo se separou, uns ficaram no meio porque não sabiam ainda o que iam querer. Aí, não, quem tiver indeciso fica no meio. Alguns ficaram no meio, mas a maioria conseguiu se separar. E aí, depois disso tudo, ele falou assim: olha, os que estão indecisos, eu vou ajudar vocês. Quem quer trabalhar com pequeno porte em clínica, o custo-benefício, ele botou exatamente assim, o cifrão, né, que é o dinheiro, é vida. Vocês vão lidar com a vida, vocês vão lidar com o paciente, então vocês vão lidar com emergência, com tutores que vão considerar o cão e o gato parte da família, filhos. Então, é como se você estivesse numa pediatria, né? Para muita gente é uma pediatria. Então, é vida, custo-benefício, cifrão é vida. Agora, quem for trabalhar com grande porte, o custo-benefício é dinheiro. Por que essa diferença? Porque bovino, equino, suíno, se machucar, é prejuízo em determinadas patologias, você tentar tratar um animal desse, você tem um gado enorme, né? Aí um se machuca, um se fere de uma forma que o tratamento daquele animal vai ser mais caro do que o lucro que aquele animal iria gerar.
Então, eles abatem o animal. Então, o custo-benefício não é vida, é dinheiro para animais de grande porte, né? E o custo-benefício para quem trabalha com cães e gatos é vida. Então, quando ele falou isso para mim, gente, abriu uma satisfação dentro de mim, que eu falei assim, gente, eu tô porque eu gosto de bicho, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. Eu via animal atropelado na rua, eu ficava desesperada, eu não dormia direito, né? Então, assim, a gente tem que abraçar, a gente tem que escolher a profissão que a gente se identifica, que a gente já ama, né? Então, quando ele falou isso para mim, tudo se encaixou. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero vida, eu quero salvar vidas. Eu quero melhorar a qualidade de vida dos animais, né? Então, assim, meio que absorveu isso dentro de mim. E isso é uma coisa que eu falo para você que de repente está assistindo esse vídeo aqui, que ainda pensa em cursar para medicina veterinária, para você refletir nessas duas coisas que eu passei aqui. E você que já está dentro da faculdade, agora vamos conversar quando eu entrei para a faculdade propriamente dito, me encaixei já lá e já comecei a pensar em clinicar. Primeiro período, gente, primeiros 6 meses de faculdade, todo mundo está estudando anatomia, estatística, fisiologia, tá tudo novo, né? Ninguém sabe nada. Só que eu já estava pensando em clinicar, primeiro período. Então, o que eu fiz? Procurei uma clínica veterinária para fazer estágio. E aí, dei com a cara na parede, levei um fora, né? Então, assim, entrei na clínica veterinária, em duas clínicas, né? Uma das clínicas que eu entrei, esse veterinário é meu amigo até hoje, né? E eu cheguei a falar isso para ele, porque agora eu trabalho como dermato para ele. E aí eu cheguei depois de muitos anos, eu falei para ele: "Você me negou estágio. Eu vim aqui, ó, no início da faculdade, você falou que eu não precisava fazer estágio, que eu era muito nova, que eu tinha que estudar primeiro. Vem aqui daqui a um ano, daqui a 2 anos, tu não sabe nada ainda, vai aprender o que aqui?" Deu fora. Mas ele ainda foi gentil, ainda conversou comigo que eu tinha que estudar. O primeiro que eu bati, gente, mas é aquela coisa, não desistam. É isso que esse vídeo é para isso, para você não desistir de nada. Eu sempre fui persistente em tudo, né? Eu sou chata, eu corro atrás mesmo, não quero nem saber. Eu acho assim, se a porta fechou para mim, o problema não está em mim, está na pessoa que fechou a porta. Então eu vou para outra porta. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu cheguei lá no primeiro veterinário, antes desse que é meu amigo, né? Cheguei nesse primeiro veterinário, aí cheguei lá e falei assim, aí esperei ele acabar o atendimento e tal. Não conhecia ele, né? Saí entrando, sou cara de pau. Aí cheguei lá, esperei o atendimento e falei assim, tudo bom, doutor? Eu entrei agora para medicina veterinária, estou fazendo faculdade, não sei o quê, mostrei minha caderneta de estudante. Não, aí antes de mostrar minha caderneta de estudante, eu estou fazendo veterinária e tal, e estava querendo uma oportunidade para fazer um estágio aqui. Gente, ele me olhou como se eu fosse uma bandida. Ele falou assim, fez assim, falou assim, vem cá, quem me garante que você realmente está fazendo estágio? Que você quer fazer estágio? Quem me garante que você é estudante? Falei, não, não, mas eu tenho a caderneta, eu vou provar para o senhor. Não, eu não quero estagiário aqui não, porque eu já tive estagiário que me roubou, eu já tive estagiário que me atrapalhou, então eu prefiro trabalhar sozinho, estagiário me atrapalha, eu tenho que ficar ensinando, eu não quero ensinar nada do que eu sei para ninguém. Gente, mas eu tô falando assim leve. Vocês não têm noção de como ele falou comigo. Ele foi grosso comigo. Era um senhor bem antigo, né? Ele já até faleceu, né? Mas assim, depois eu fui descobrir, depois de anos, né, eu trabalhando e tudo, eu fui descobrir que o jeito dele é assim. Ele fala assim com todo mundo. E é um jeito bronco de ser, né? Turrão, aquelas pessoas antigas assim, mais turrona, entendeu? Não é flexível. Então, assim, mais pra frente eu fui entender. Naquela hora eu fiquei com muita raiva, vou te falar. Mas mais pra frente eu fui entender a situação. E aí, tipo assim, como eu falei, primeira porta, ó, vupt, tapa na cara. Segunda porta, que foi esse meu amigo, tapa na cara. Desisti não, não desisti. Aí a minha mãe falou assim: "Ah, Viviane, você pode procurar o veterinário que era do nosso cachorro, né? E que é do nosso cachorro agora." Só que, gente, eu não gostava dele. Eu não achava ele legal, sabe? Eu não achava ele assim. Como é que eu posso dizer, gente? É tão chato falar essas coisas.
Sabe quando você olha assim, você não quer se espelhar na pessoa? Para você fazer estágio, você tem que admirar a pessoa, você tem que ver uma estrutura legal, você tem que ter alguma coisa para você estimular a pedir estágio para alguém, né? Tá tudo bem, esses dois, eu estava acabando de entrar na faculdade, mas pelo menos eles tinham uma estrutura, já tinham tempo ali, já eram antigos. Eu falei, eles podem me ensinar alguma coisa. Esse veterinário que minha mãe escolheu, eu sinceramente não gostava. Então eu nem dei atenção no que ela falou. E aí, eu não conformada, eu ainda fiquei umas 2 semanas em casa pensando onde é que eu ia bater, né? E aí eu fui andando assim no comércio na região para próximo onde eu morava e eu vi uma outra clínica veterinária que estava bem cheia, muita gente mesmo, né? E eu falei, quer saber? Eu vou entrar aí. Aí entrei. Aí era uma veterinária, né? Também parecia uma senhora também já era bem experiente. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, aí expliquei tudo de novo. Eu entrei para a faculdade, não sei o quê, você aceita fazer estágio? Ela, quantos dias você quer? Ela foi assim, curta e rápido, assim. Aí eu falei, nossa, ela já aceitou? Que maravilha! Então nessa eu fiz estágio por mais tempo, né? Só que assim, eu fui aprendendo ao longo dos períodos que eu fui fazendo na faculdade que eu não podia ter a cabeça de um veterinário só. Eu tinha que formar a minha opinião, né? Então eu falei assim, quer saber? Eu não vou ficar em um veterinário, não. Eu vou procurar outros. Então nela eu ficava um dia, tinha um outro veterinário que trabalhava para ela que ficava aos domingos, que também são todos meus amigos, tá? Eu tô falando aqui, mas são todos meus amigos. Se eles assistirem esse vídeo, eles vão lembrar onde eles se encaixam aqui. E aí eu ficava domingo com esse veterinário que trabalhava para ela e na sexta-feira eu ficava com ela. Aí eu falei assim, tá faltando sábado, tá faltando, porque eu sou assim, eu quero preencher minha vida, né? Eu não paro um minuto, gente. Eu não fico quieta. Eu não sei como é que nessa quarentena eu não tô surtando, mas eu não tô porque eu vivo inventando coisa para fazer. Tô aqui fazendo vídeo, batendo papo com vocês. Bom, enfim. Aí eu sei que eu falei assim, bom, sexta eu tô com ela, domingo eu tô com esse outro veterinário, aí sábado eu arrumei no outro bairro, um outro veterinário que alguém tinha falado para mim na faculdade que era bacana, que era uma pessoa bacana. Eu fui lá, me amarrei nele, meu amigão até hoje, me ensinou muita coisa. Era um coroa bonitão e muito inteligente, muito, muito inteligente. Ele era daqueles que a gente entrava para fazer estágio, tipo, terminava um atendimento um atendimento e outro, tipo, terminou em 10 horas, o próximo ia ser 11, ia ter esse intervalo, né, de um tempo sem ter ninguém. Ele falava assim, vai para o quarto do estudo. Aí ele começava a perguntar quantos incisivos, quantos caninos tem o cachorro, quantos não sei o quê. Saía perguntando tanta coisa que a gente tinha que se enfurnar no quarto dos livros dele, estudar para depois responder as perguntas. Ainda tinha isso, uma vez por mês ele fazia umas provas para a gente, eu aprendi isso, eu fiz com os meus estagiários, vingança. Aí ele fazia prova uma vez por mês e falava assim: olha, quem não passar nessa prova do que eu vou fazer, vocês não vão continuar fazendo estágio comigo, vocês vão vazar daqui, porque eu não quero estagiário burro do meu lado, não. Ele falava assim mesmo. E aí chegava, às vezes, paciente, tipo, envenenado, né, situações complicadas de emergência. Só que como ele era muito antigo e muito bom no que ele faz, porque ele é um excelente veterinário, com muita experiência, ele tinha domínio da situação. Então a pessoa chegava desesperada, chorando, não sei o quê, só que, tipo assim, já era o terceiro envenenamento, ou seja, a pessoa tinha colocado chumbinho na casa dela 3 vezes e o cachorro já estava indo pela terceira vez envenenado com o mesmo cachorro, com a mesma pessoa e a pessoa fazendo o mesmo erro pela terceira vez. Então ele já estava surtando e aí já chegava assim: sai da minha frente. Eu quero salvar o seu cachorro, não quero olhar para sua cara porque você botou chumbinho pela terceira vez na sua casa querendo matar o seu cachorro. Sai daqui! Gente, eu ria tanto. Eu não sabia se eu ria, se eu pegava soro, o que eu ia fazer. Mas ele é uma pessoa muito divertida, porque ele abraçava a causa do animal, né? E ia lá, tratava, salvava o cachorro. Depois ia lá, conversava com a pessoa, né, que tinha levado o cachorrinho e tal, a dona do cachorrinho. Eu aprendi muita coisa com ele. Aprendi a pegar veia, aprendi protocolos de emergência, aprendi a respirar em emergência. Então, no início, a gente, quando faz tudo, né, opera, faz cirurgia, faz tudo, a gente tem que aprender a respirar, né? Então, as pessoas, às vezes, em toda emergência, intensivismo, se tiver algum veterinário aqui que seja intensivista, sabe o que eu estou falando,
né? As pessoas chegam nervosas, como em toda emergência, gritando, nervosas. Então a gente tem que manter o equilíbrio, a gente tem que manter a calma para poder transmitir calma e segurança, né, para o paciente que vai ser atendido e para a pessoa também que está entregando o animalzinho para a gente salvar, né? Então eu aprendi muita coisa com ele. E aí eu estava com estágio sexta, sábado, domingo, né? Aí eu tinha o quê? Segunda, terça, quarta e quinta. Eu tinha que arrumar estágio em outros lugares. E olha só, eu já estava só no início da faculdade, não tinha estágio obrigatório nessa época. E aí o que que eu fiz? Fui buscar estágio em outros 4 lugares. E aí foi um dia que eu estava passando de ônibus, que eu não tinha carro nessa época, eu passei de ônibus no quartel, passei e vi a escola de equitação, né, na Avenida Brasil. Quem é do Rio de Janeiro sabe que na Avenida Brasil dá para você ver a parte militar, né, de equitação, de equinos, que ficam lá, equinos é cavalos de salto, né? Então eu passei e adorei. Falei, gente, eu preciso aprender alguma coisa de equino, porque eu fico enfurnada dentro de clínica veterinária e eu não posso sair sem saber alguma prática de equino. Eu falei, mas como é que eu vou conseguir estágio no quartel se eu não conheço ninguém que é militar que pode me colocar lá dentro? Aí, mais uma vez, a cara de pau aqui foi. Cheguei com a minha caderneta de estudante de medicina veterinária, com blusa normal de estudante, calça jeans, pós-faculdade, então de mochila nas costas. Cheguei lá na frente do quartel, aí me abordaram. Com quem a senhora quer falar? Aí eu falei assim, eu quero falar com o veterinário. Aí acharam que eu era alguém que queria consultar um cachorro, né? Até então, aí só me pediram identidade. Aí eu dei minha identidade para eles e a cadeira de estudante ficou comigo. E aí eu fui lá em busca do veterinário. Gente, os 2 veterinários do quartel passaram do meu lado, eu não sabia quem era, só que eu fui toda decidida, eu quero falar com o veterinário. E aí eles acharam que eu já sabia, que eu já conhecia. E aí só, tipo assim, me levaram no meio do caminho e falaram, olha lá que é veterinário. Eu falei, tá bom, aí eu fui. Passei pelos 2, eu não sabia quem era. Aí passei lá, toda decidida. Daqui a pouco um cabo chegou para mim e falou assim, pois não, quem você está procurando? Eu falei assim, o veterinário. Ele falou, o tenente Barreto acabou de passar por aqui. Eu falei, quem é o tenente Barreto? Ah, é aquele ali. E o outro é o Barbarini. Aí eu olhei, eu falei assim, gente, eu não conheço eles. Aí eu cheguei lá, na cara e coragem, né, e me apresentei e falei que queria estágio. Aí eles falaram, olha, pela gente, a gente dá estágio, sem problema nenhum. Você pode escolher o dia e o horário que você quer vir, só que você vai ter que falar com o coronel. Aí eu falei, tá bom, vamos falar com o coronel. Aí cheguei lá, me levaram até o gabinete do coronel. Mais uma vez a cara de pau aqui, foi pro gabinete do coronel. Aí cheguei lá, o Coronel Queiroz. Cheguei lá no Coronel Queiroz, aí falei assim, aí me apresentei e tal, falei não sei o quê, aí ele tudo sério, né, tudo tranquilo. Aí ele falou assim, você quer estágio quanto tempo? Eu falei assim, eu queria fazer estágio no equino 1 ano e meio, uma vez por semana. Aí quando ele falou assim, 1 ano e meio? Aí eu, caraca, eu falei besteira. Aí ele falou assim, nunca ninguém pediu estágio 1 ano e meio, as pessoas pedem 1 mês, 2 meses, 1 ano e meio. Olha, ele me adorou. A gente começou a conversar, conversar, conversar. Para você ter ideia, eu saía da faculdade, tinha uma vez por semana que eu saía mais cedo da faculdade, né? E ele me esperava para almoçar. Então eu almoçava no quartel junto com os oficiais todos e o coronel esperava eu chegar para almoçar, né? Então ficava todo mundo esperando, aí eu ia almoçar, eu criei várias amizades, conheci bastante gente, comecei a trabalhar além dessa parte da equitação, dos equinos desse quartel, também tinha uma parte toda de canil. Então lá tinha Rottweilers, tinha pastor, tinha fila, tinha vira-lata também, tinha animais resgatados das estradas, abandonados, então eles pegavam esses animais e levavam para lá, parecia gato de rua, então a gente castrava, a gente fazia de tudo lá. A gente foi, para mim foi uma escola. E aí, olha só, eu já tinha estágio no quartel, já tinha estágio todo final de semana. Eu falei assim, agora tá faltando fazer estágio com médico. Aí nessa época do ano, eu comecei a ter muita espinha, né? Porque eu não era nem adolescente, não sei a idade que eu tinha, mas já tinha passado a época de ter espinha, mas eu tinha muita espinha.
E sabe como é mulher, né? A gente é muito vaidosa. Então eu comecei a rodar um monte de dermatologista, ninguém resolvia o meu problema. E aí uma amiga minha estava fazendo medicina na Unirio e falou assim: Olha, eu tenho um médico dermatologista e alergista que ele é muito bom em resolver o meu problema. Você vai lá. Aí eu fui conhecer ele. Quando eu fui conhecer ele, eu sou muito comunicativa, eu falo muito, gente. Então, assim, cheguei lá e a amizade foi tão rápido entre eu e ele. Eu comecei a falar da faculdade, né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente acaba borbulhando, né? Todo mundo fica sabendo de tudo. E aí eu comecei a conversar com esse médico sobre a minha faculdade, que eu estava entrando na faculdade de medicina veterinária, que eu estava muito feliz, que já tinha conseguido estágio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, ele me adorou. E aí ele perguntou se eu queria fazer estágio com ele. Aí eu falei, oi? Eu não tinha pedido estágio para ele, mas ele me ofereceu fazer estágio com ele. Eu falei, mas como eu vou fazer estágio com você se você é médico de gente? Aí ele falou assim, você não se interessa em fazer uma especialidade? Aí eu falei assim, me interessa, eu não sei qual eu vou fazer, mas me interesso. Aí foi quando ele começou a me convencer que a dermatologia tinha tudo a ver comigo, né? Aí ele começou a falar, olha só, eu vou cuidar de você, você vai melhorar desse quadro dermatológico que você tá, das espinhas, porque isso é hormonal e tal, me explicou tudo. Só que, no caso, como você vai lidar com animais, existem várias doenças que são zoonóticas, ou seja, o animal passa para o ser humano. Então é importante você estar aqui para você ter esse feedback também, esse conhecimento, né? E aí eu topei, óbvio. Gente, eu saía da faculdade 5 horas da tarde. Aí nessa época eu pedi meu pai para me ensinar a dirigir, porque eu já estava saindo tarde, né? E aí eu comecei a ir para o consultório médico dele para aprender essas zoonoses, né? Então eu comecei a ver criança com escabiose, crianças com dermatofitose, crianças com piolho, né? E outras dermatites em geral. Eu peguei de tudo um pouco, né? A gente pegava psoríase e coisas que são dermatopatias mais ligadas ao ser humano e algumas concomitantes também com animais domésticos. E foi uma experiência muito grande, né? Ele fazia toda a parte de imunoterapia, então ele produzia vacinas também. Ele era um, ele também trabalha na Fiocruz, então ele produzia vacinas para alergia, né? Então, nossa, gente, foi um grande aprendizado passar uns 6 a 7 meses com ele no consultório. Eu ia toda semana, eu saía na hora que fechava. E ele sempre foi muito popular, né? Por ele ser professor, muito reconhecido. Então eu ficava no consultório dele até praticamente fechar, até 10 horas da noite eu estava lá. E aí ia para minha casa. No dia seguinte tinha faculdade, 8 horas da manhã, lá em Itaguaí, na Universidade Rural. E aí eu já tinha estágio, ó, no quartel, com médico humano, com médico clínico geral intensivista, várias vezes por semana, né? E aí eu falei assim, tá faltando agora 2 dias, né? Porque eu já preenchi um monte de dia, tá faltando 2. E aí eu procurei estágio no hospital, como eu comecei a gostar de dermato aí. Eu comecei a ver gente com problemas de pele, aquilo começou a me interessar. Ele, por ser professor, ele abria o computador, me ensinava, abria livro, me ensinava um monte de coisa, e aquilo foi me encantando, né? Eu me apaixonei pela dermatologia ali, naquele estágio. E aí comecei a pensar em fazer dermato veterinária no hospital veterinário. E aí me aproximei da minha mentora maravilhosa, né, que é a professora Regina Ramadinha. Me aproximei dela e comecei a fazer estágio no Hospital Veterinário da Rural do Rio de Janeiro com a professora Regina Ramadinha, que me ensinou também muita coisa. Me suguei ela o máximo que eu consegui e aprendi muita coisa. Comecei a fazer curso voltado para isso, desde lá de dentro. E os estágios, gente, dá muita prática. Porque quando você lê no livro é uma coisa, quando você vê, você está colocando em prática o seu dia a dia, o seu futuro. Então é importante você saber a teoria, lógico que é, senão ninguém fazia faculdade. Só que a prática, desde o início, isso que eu quero passar para vocês aqui, que são estudantes. Gente, não fica esperando a hora que vão mandar você fazer estágio. Faz estágio a qualquer momento que você queira.
Eu comecei desde o primeiro período e preenchi todos os meus dias da semana. Vocês pensam que eu não saía? Saía? Claro que eu saía. Eu saía sábado à noite para balada, né? Porque ninguém é de ferro. Eu ficava sábado inteiro no consultório, lá na emergência. Sábado à noite eu ia para balada com os meus amigos. Domingo de manhã eu estava na outra clínica, em outro lugar, e passava o domingo inteiro, almoçava e tudo, numa outra clínica. E na segunda-feira eu estava na faculdade. E no outro dia eu estava no consultório médico. No outro dia eu estava no quartel. E no outro dia eu estava em outra estágio de outra clínica. E assim foi, gente. Foram 5 anos muito bem vividos. Não pensando em dormir, pensando em aprender, né? Pensando em sugar. Sugar que eu estou falando assim, absorver, né? Entrar tudo por osmose, né? Para fluir melhor. E hoje eu tenho a segurança que eu tenho porque eu corri atrás, tá? E assim, como eu tive esse trauma de início, tá? Isso eu também vou finalizar aqui falando isso. Eu tive esse trauma de início de baterem a porta para mim falando que eu não precisava fazer estágio. Quando eu me formei, que eu abri meu consultório, a primeira coisa que eu falei para mim, eu vou aceitar estagiário de todo canto que me pedir. Não vai ter essa de falar, não, não vou aceitar. Gente, teve uma época no meu consultório que eu tinha 11 estagiários ao mesmo tempo. E aí você imagina um consultório que chega o tutor, a tutora, o filho do tutor, a filha da tutora, o pai e a mãe do tutor e da tutora, a família inteira para levar um animal. E 11 estagiários. O que que eu fazia? Ó, entra 5, o resto fica lá fora. Na próxima consulta, troca. Troca o turno, entendeu? E aí a gente fazia assim, e todo mundo fez estágio, todo mundo ficou feliz. Depois que essas 11 se formaram, vieram outros e outros e outros. Até hoje eu aceito estagiário. Já aceitei estagiário formado, já aceitei estagiário para dermato, direto, né? Para dermato nem se fala, toda hora, né? Mas assim, desde o meu início eu tenho estagiário, né? Então a minha casa sempre foi aberta para todo mundo, eu sempre gostei de ensinar, né? Acho que o meu legado é esse, passar para frente o que eu sei, né? E eu acho que me ajudou a fecharem a porta para mim, né? Que eu acho que eu fiquei assim mais expansiva do que eu já sou, né? E o que que acontece? Agora eu vou contar uma coisa engraçada. Na época que eu estava com esses estagiários, né? Como eu sou muito comunicativa, a gente conversa muito com o cliente fica muito meio à vontade, né? Eu sempre ganhei muito presente de cliente, né? Chocolate, comida. E eu tinha uma recepcionista, gente, nessa época, que ela era daquelas tão popular quanto eu. Então, tinham pessoas que às vezes passavam no comércio local e iam lá só para tomar café com ela. Não levavam cachorro. Iam lá conversar com ela. E assim, ela foi uma pessoa que me marcou muito, porque ela era meu pé direito, meu pé esquerdo, meu braço, minha mão esquerda. Infelizmente, ela veio falecer, né, de câncer, mas é uma pessoa que mora no meu coração pro resto da vida. Foi a minha mãe, praticamente. Minha mãe recepcionista. E assim, o jeito dela lidar com as pessoas é muito parecido com o meu, né? Então eu falava que ela era minha mãe mesmo, porque ela absorveu assim meu jeito de ser e ela conseguia, gente, olha, todos os bolos do mundo, todas as comidas maravilhosas do mundo. A gente comia muito bem, né? Então cada paciente que melhorava, a gente ganhava comida. É muito legal isso, né? Porque aí um sabe fazer um bolo de chocolate com cobertura de não sei o que a gente ganhava, né? E teve uma vez que eu não esqueço até hoje, se tiver algum estagiário assistindo aqui, tá? Vocês foram muito maus comigo. Essa eu tenho que contar. Eu ganhei, na época de Natal, uma bacalhoada, que eu amo bacalhau. E aí essa minha recepcionista falou para essa cliente, né? O cachorrinho dela tinha melhorado e tal, ela estava feliz. O que que eu posso dar para Viviane? O que ela gosta de comer? Ah, ela adora bacalhau. Ela foi lá, comprou bacalhau do melhor, gente, daquele bacalhau branquinho, delicioso. Ela fez uma posta, uma travessa desse tamanho de bacalhau. E aí ela levou nesse dia que tava as 11 estagiárias. Não tinha só as estagiárias. Tinha a recepcionista, tinha as estagiárias, tinha os tosadores, porque na época tinha o Ventosa, Pet Shop, um monte de coisa. Tinha o pessoal do Pet. Olha, a clínica cheia. Quando eu fui almoçar, cadê a bacalhoada? Só tinha arroz. O bacalhau já tinha sumido.
não tinha nem couve. Batata? Não tinha mais nada. Falei, gente, vocês não deixaram nada para. Olha, gente, é uma frustração que eu tenho até hoje, tá? Se tiver alguém assistindo aí, algum estagiário, vocês vão saber disso. Porque até hoje eu tenho essa frustração de terem comido meu bacalhau, né? E aí eu ia falar o que para a cliente? A cliente perguntou: "E aí, gostou?" Eu nem respondi. Eu falei assim: "Pergunta para as estagiárias se eu gostei." E aí depois ela fez um pratinho só para mim, né? Ela era muito boazinha. E aí eu comi meu bacalhau sozinha, não dei para ninguém, levei para casa. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês é o seguinte: sejam sempre empáticos, né? Vocês têm que transbordar empatia, né? Vocês têm que ser felizes com o que vocês trabalham, vocês têm que correr atrás, vocês têm que estudar, vocês têm que procurar ser o melhor no que vocês estão se propondo a fazer. Então, assim, eu me considero boa no que eu faço, né? E eu considero que eu preciso passar o que eu sei também para todo mundo, né? E essa bagagem que eu tive ao longo desses estágios me fez enxergar muita coisa, né? E me fez ser o que eu sou hoje. Então eu acho que eu sou um pouquinho de cada um ao longo desses anos que eu fiz de faculdade e ao longo de formada com todos os cursos que eu fiz de atualização, de especialização, que outra hora eu vou fazer um outro vídeo aqui sobre a vida do clínico, né? Desde que se forma em diante. Eu estou fazendo aqui a vida desde que a gente entra na faculdade até formar, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Não foi conteúdo, não falei hoje de nenhum caso clínico, mas se vocês gostaram, quiser compartilhar algum caso de vocês aqui, pode deixar nos comentários ou dar uma curtida para saber se vocês gostaram da minha quarentena aqui batendo papo furado com vocês. Um abraço para todos e uma boa noite. Eu vou dormir, né? Porque eu já falei demais hoje. Tchau, tchau.